Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse momento em que vamos trazer uma conversa muito interessante, importante e relevante para a sua manhã. Vamos falar sobre cultura capixaba e artistas que levam ícones, né, do nosso DNA para outros tantos lugares, ou mesmo para dentro do estado, até para fora dele, até para fora do país. Tudo isso graças, então, ao movimento que a nossa convidada faz com todo o seu talento. Hoje nós, então, aqui no Em Destaque, recebemos Vivian Quiabay, ela que é artista e designer capixaba, fala conosco sobre tudo que ela constrói, apresenta, mas também sobre a sua trajetória tão relevante, que aqui é o espaço que a gente gosta, inclusive, de ter presenças como a dela, o que nos traz uma demonstração, inclusive, de muita relevância para falar do Espírito Santo. Vivi, obrigado pela presença, bem-vinda e bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Que bom, bom excelente. Dia. Vamos trazer primeiro aqui, justamente, acho que um olhar para o que você nos apresenta pela sua obra. Observando tudo isso, até para essa conversa acontecer, dá para perceber que Vivian tem um olhar muito atento, mas parece que a mente é sempre muito inquieta. Isso tudo se reflete no trabalho que você apresenta para os capixabas e para turistas e para todos aqueles que têm um pedacinho do Espírito Santo através de você? Com certeza, assim, eu acho que eu sempre, eu acho que tem esses dois lugares mesmo, né? Essa coisa do olhar atento, de observar as coisas para além das coisas que são nos entregue, né? Então eu tenho a impressão de que eu olho para as coisas com um pouco mais de profundidade, assim, principalmente quando se trata de estética, né? Eu gosto de ver por trás das coisas, como as coisas funcionam. E isso eu também trago para a iconografia capixaba, né? Então, é sempre um olhar diferente sobre esses ícones, né? De forma geral, que já representam o Estado, mas como que eu transformo isso em um objeto que a pessoa pode levar, às vezes, de presente, um objeto que a pessoa pode ter dentro de casa. Então, é sempre isso, assim. Meu trabalho tem acho que esse poder mesmo. E como você viu, percebeu ou começou a observar que os ícones capixabas se tornariam parte do seu trabalho? Na verdade, assim, boa parte das peças que eu já criei, elas vieram de demandas. Então, a primeira vez que eu fiz um convento, foi uma cliente que pediu que eu fizesse a vista da casa dela. Uma vista muito importante para ela, que eu não sei exatamente se era da casa dela, mas eu sei que ela tinha alguma coisa com aquela vista. Então era uma foto da infância dela com a vista do convento. E aí eu fiz a primeira peça. E eu percebi que o capixaba estava precisando um pouco desse reforço do bairrismo, assim, porque depois que a gente postou essa peça, por exemplo, a gente sempre gostou muito de postar as coisas que a gente fazia, né? Eu percebi que as pessoas queriam muito ter essa iconografia capixaba dentro da casa delas. Então, foi uma resposta para o mercado mesmo, assim. Veio muito de pedidos de clientes. Então, aí, a partir daí, a gente falou, opa, peraí. Então, vou criar mais uma. Excelente. Essa história, né, claro, com certeza vai aí se desdobrar em imagens para você acompanhar, inclusive no nosso programa, sobre todas as características da obra da Vivian Quiabay e exemplos de tudo que a gente vai falando. Durante o programa isso vai aparecendo, tá? Até para ilustrar tudo que você é capaz de apresentar com a sua equipe também. E um marco muito importante, uma identidade de tudo isso são os materiais, né? Os artistas têm muito essa questão de ter essa relação muito próxima com os materiais que acabam, né, se transformando no que a gente chama ali da obra de arte, né, daquilo que está dentro da nossa casa ou do ambiente corporativo, enfim. Qual é o material que é a sua identidade, Vivian? A gente começou muito com a madeira, né? Então, a madeira cortada a laser. Isso sempre foi uma frequência, assim, nas peças que a gente trabalha. Hoje, até mesmo por uma questão de agregar um pouco mais de valor nas peças, né? A gente tem trazido umas coisas com pintura, o inox, assim. Então, eu acho que a gente tem pulverizado um pouco mais, assim, sobre quais materiais. Eu defino muito mais o nosso estilo como menos quando se diz respeito do material e mais da técnica, assim, né? Do recorte, do vazado, do cheio, do orgânico. Eu acho que isso faz mais sentido pra gente, porque a gente poderia estar cortando papel e dá pra fazer coisas lindas com papel. Não é uma frente, assim, hoje, mas poderia ser, né?
Então, acho que é muito mais essa coisa do cheio, do vazio, que a gente gosta de brincar, a coisa do orgânico. Então, diferente, por exemplo, de uma tela, o nosso trabalho, ele não cabe no retângulo, né? Ele tem esse papel meio de, às vezes ele sobe pela parede, depois ele vai para o teto, ou ele faz uma quina. Então, eu acho que isso que deixa o nosso trabalho mais a cara dele, assim mesmo, mais individual, né? Como é que foi até chegar nesse ponto que eu já falei de identidade e você prontamente, claro, né, trouxe a sua resposta, porque você já entende a sua identidade. Mas como que ela foi construída? Olha, na verdade, a impressão que eu tenho, e eu acho que eu já conversei com alguns artistas, é que não é tão intencional assim. E quando você vê, dá um zoom out assim, você começa a perceber que as coisas têm um nível de similaridade. Só que não é muito intencional, né? Então acho que tem uma coisa do que vem de dentro, assim. Então você faz o que vem de dentro, você faz o que vem de dentro. E quando você olha o portfólio, você fala, uai, essas coisas realmente se parecem de alguma forma, né? Então, ainda que você vá lançando coleções diferentes, de temas diferentes, então a gente tem esse tema iconografia, mas a gente tem um tema religioso, a gente tem um tema natureza, então, mas mesmo assim, quando você dá esse zoom out, você fala assim, opa, tem alguma coisa que, algum lugar onde eles se encontram, né? Então, acho que não é uma construção tão intencional, só que no final das contas resulta numa coisa que as pessoas falam, eu já sei quando é seu, né? Engraçado isso. Tem uma situação, depois a gente vai botar aqui no meio de novo para você acompanhar até um presente que Vivian deu ao nosso programa, que mostra assim, exatamente traços do seu trabalho, né? E sempre que esteve, né, próximo da gente no estúdio, quando chega um convidado, fala, olha lá, peça da Vivian. Nem olhou direito o que é, mas só pelo modo, né, do contorno, aquilo já denota esse trabalho. Acho que é de muito orgulho, inclusive, né, quando isso acontece, essa reação. Ah, muito. Então, acho que as pessoas vão percebendo antes de mim. Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a gente fica no fluxo, fazendo, né, trabalho. E aí algumas pessoas falam, nossa, eu fui em tal lugar, eu sabia que era seu. E às vezes a gente, no começo a gente não colocava nem assinatura. Hoje a gente já coloca assinatura aqui. Mas é tão delicado que às vezes não dá pra ler, assim, depende do lugar. Sim. Quando é grande, distante, assim, não dá pra ler. Mas tem mesmo, é legal. Excelente. Muito legal. Bem, a gente está aqui então trazendo esse momento de uma conversa muito próxima com você, então fique atento, além das imagens, no endereço da rede social da Vivian Kiabay, para você dali, né, ter acesso a tantas outras oportunidades de acessar o que ela e toda a equipe produz através do seu ateliê. E acho que é bom até que você possa explicar, né, o que é a vivência em ateliê, porque acho que as pessoas podem reconhecer o nome, achar que é aquele local de trabalho, de introspecção, silencioso. Como é que é para você vivência no ateliê com a sua equipe? Então, quando a gente fundou a empresa, em 2017, na verdade eu vinha de um ambiente, eu sou arquiteta, né, de formação, eu fazia arquitetura, cenografia e fazia esses objetos. Em 2017 a gente resolveu, eu digo eu e o meu sócio, o Rafa, a gente resolveu fundar uma empresa oficialmente, assim, né? Então, a partir de então, a gente tem um CNPJ, vamos dizer assim. Uhum. E aí, a gente fundou como oficina de arte. E depois a gente migrou para escritório de arte, porque o nosso objetivo, diferente de muitos artistas, eu acho, era fazer negócios com arte. E sem ter dificuldade em deixar isso claro, né? Porque sim, é comercial, sim. E é mesmo, a gente gosta dessa bandeira de ser comercial, é lindo, é muito bem pensado, tem um atendimento massa, tem muito cuidado em todos os detalhes, mas é sim uma empresa que é um negócio com arte, assim, por isso que a gente migrou para o escritório de arte. Então, assim, claro que na parte criativa, que não faço sozinha, hoje a gente já tem um time de criação, a gente precisa, às vezes, dar um nadismo, fazer um nadismo, sim, né? Sim, um respiro. Mas assim, no dia a dia da empresa não tem essa dinâmica. É uma empresa que tem um setor comercial, tem um setor administrativo, tem um setor de produção. Então tem essa dinâmica, assim. Claro que o ambiente também lá da nossa empresa é um ambiente super convidativo. A gente foi muito cuidadoso, assim, de deixar os ambientes respirando arte um pouco, né? Mas assim, não tem essa vibe abraçador de árvore, não. Bem intenso, inclusive, não. Né? E é por isso que a palavra, então, diretamente com você que está nos assistindo, né, revela muito mais, né, de como é esse mundo, né, tão curioso, né, de fazer peças de cunho artístico, né, de cunho comercial, enfim, daquele que fosse adequar ao seu desejo. Acho que é muito isso, né, Vivian, também. Adequar aquela demanda, igual você falou, né, que foram
esses trabalhos até que impulsionaram tudo isso. É. Quando os painéis ficam à mostra num ambiente, né, num hall, num centro comercial, né, ele tem uma linguagem para aquilo. Quando ele é dentro de uma residência, né, ele também tem outro para até demonstrar, ora, afetividade, ora, impacto econômico. Exatamente. Né? Então, eu acho que é exatamente isso, assim como um arquiteto escuta, né, como é a dinâmica de uma casa e responde a essa dinâmica, ele não pode impor a dinâmica da casa dele na casa de um cliente. É exatamente isso que a gente faz, A gente escuta o que o cliente quer representar com aquilo e a gente, com o nosso poder artístico, talvez, consegue materializar aquilo. Então, eu não conto a minha história, eu conto a história do cliente com a identidade que ele deseja, A gente vai para o nosso intervalo já, e até para saber muito mais detalhes, né, de todo esse caminhar e também tudo que Vivian observa daqui para frente, né, o uso de novas técnicas, né, de inteligência artificial, como que tudo isso também é absorvido por ela enquanto essa líder, né, das artes nessa questão da madeira e uso dela. Mas só para não perder um fio da meada que você trouxe, que ela falou, né, na primeira abordagem aqui, que uma das primeiras demandas que você recebeu foi sobre convento. Uhum. Na Festa da Penha, do ano passado e desse ano, você produziu as medalhas que ficam no terço entre as palmeiras do Convento da Penha. Isso, no ano retrasado. Retrasado, isso. Né? Que marca acho que isso denota para você? De um começo, aí você constrói, né, um patamar de carreira, onde tem um reconhecimento que a gente falou, e leva então um trabalho para ser exposto no maior ícone capixaba, tão representado por você também. Como é que é isso? Muito legal, eu sou de uma família católica, então eu sempre estive no convento e além de tudo sou arquiteta, então eu sei que o convento tem um peso para além da religião, né? Um peso histórico, para o Brasil, né? Então, ter uma peça nossa lá, daquele impacto, daquele tamanho, porque hoje, na verdade, a inspiração dela é uma peça pequena que a gente criou, depois a gente escalou ela, pendurou no meio das duas palmeiras mais famosas do estado, e aí depois a gente desceu e ela virou um instagramável, como o próprio Frei fala, né? Porque é o lugar onde as pessoas mais tiram foto depois do convento. Então virou um cenário mesmo, Sim. É muito legal saber que a gente está fazendo parte do cartão postal mais famoso do Espírito Santo, ter essa abertura, né? Então é aquilo, por exemplo, essa peça mesmo, ela não é de madeira, mas ela tem os nossos traços, então as pessoas percebem que é nossa, sabe? Então acho que tem isso, ela é de ACM, ela é um outro material, mas a pessoa percebe que tem o nosso olhar ali, o nosso traço mesmo. Claro. Bem, eu tenho 1,82. A peça, a última vez que eu vi, né? Eu ficava um pouquinho menos que ela ainda. Ela tem uns 2 e alguma coisa, então. 2 e tanto. Para uma inspiração que veio de um objeto na mesa, Isso. né? Para ficar com essa escala, é esse trabalho que ela está dizendo, de proporções aí, até para que você entenda também. Então, ótimo, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos com mais aqui com Vivian Kiabai no nosso Em Destaque, já. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT. A gente continua a nossa conversa tão legal, tão importante, tão também inspiradora, né? Sobre criatividade, sobre observar melhor os ícones do nosso Espírito Santo e, no caso da nossa convidada, que transformou isso em obra, transformou em trabalho. Então é um ponto muito importante. Vivian Kiabai, que está conosco, ela que é artista e designer capixaba, falando aqui das suas experiências e também contando muito da sua trajetória, do grupo que ela lidera, né, no seu ateliê. Então tudo isso muito relevante, até pelos traços inconfundíveis, como já falamos aqui na primeira parte da nossa conversa, que, né, toda essa produção da Vivian tem. Inclusive, a gente resgatou ali, né, que eu falei na primeira parte da conversa, não estava aqui. Mas está aqui, inclusive, uma lembrança muito importante que Vivian já ofereceu ao programa Em Destaque e que mostra, como eu disse, o traço, né, inconfundível, né, do seu ateliê, né, Vivian? E o material, né, o corte muito preciso que os equipamentos que você usa, eles também são, assim, inegáveis, né, de reconhecer. E isso cria uma beleza também muito grande, conforme a aplicação, conforme também o tema que você, né, propõe através das peças. Como é que é lidar com essa questão que é tão sensível, delicada, mas também, né, com materiais mais rígidos, assim? É engraçado, né? Porque, por exemplo, o maquinário que a gente usa é um maquinário que ele já é
é um maquinário meio conhecido, né, que faz o corte que possibilita isso ser comercial. Porque imagina se eu fosse cortar isso individualmente, um a um, é uma coisa que, né, a gente sabe que tempo, né, se eu fosse embutir esse tempo dentro de uma peça, o negócio não ia ser viável, assim. Então, é o que possibilita as peças serem viáveis, né? E elas serem reproduzíveis, né? Serem escaláveis quando for o caso, quando é o caso, porque tem algumas peças que são exclusivas. Mas é engraçado, assim, porque eu acho que eu, como arquiteta e artista ao mesmo tempo, eu consigo ter esses dois lugares, assim. A gente, quando faz arquitetura, a gente faz muitas disciplinas, assim, estruturais, né? Então, acaba que tem esse lugar que é mais duro, que você precisa resolver na arquitetura, assim como nas peças que a gente cria, né? Elas precisam ficar em pé, elas precisam ser estáveis, elas precisam ser firmes, né? Então, só que elas precisam ter beleza. Assim como a arquitetura, assim como o design que precisa funcionar, né, na verdade. Sim. Então, essa brincadeira, assim, do poético, né, com o técnico, é um lugar onde a gente domina muito bem, assim, porque de fato tem umas coisas que a gente precisa escalar, precisa de um tempo mais curto, então a gente precisa resolver isso de forma que não atrapalhe muito a produção, porque às vezes vem uns pedidos muito grandes com um tempo muito curto, então a gente precisa entender como que a gente vai produzir isso na prática. Então, eu acho que assim, o que a gente conseguiu fazer a nível de empresa foi transformar a arte em um negócio mesmo, sabe? Então, só que isso não fala só sobre produzir, né? Tem produzir, vender, divulgar, Claro. Tem um atendimento, né? As pessoas não compram só um produto, eles compram tudo que a gente oferece, né? Exato. É uma linha, né, do material, depois tem uma outra segunda, talvez nem passe disso, né? Não sei, você que diz. Ixi, mas passa, né? Mais do que... A produção que eu diga. Como é que é pensar nisso, né? Para essa aplicação, que a profundidade mais exata seja usando justamente uma fileira, ou duas, ou três, ou quantas você já aplicou. Como é que apresentar isso, pensar nisso, raciocinar em cima disso, para ter um produto, esse é apenas um pequeno exemplo, mas Essa de tantas peça, outras. ela tem 2 camadas só. Talvez seja uma das poucas que tenham 2 camadas só hoje. À medida que eu acho que a gente foi evoluindo, a gente foi chuchando mais camada ali. Então o negócio foi ficando profundo. Mas eu gosto da profundidade, porque senão a gente fica muito uma coisa meio flat, assim, sabe? Ela não tem esse impacto da obra de arte. A obra de arte que nos cabe, ela tem essa coisa que se você joga uma luz em cima, ela dá uma sombra, porque ela tem profundidade, entende? Sim. Então, a gente brinca com essa coisa da perspectiva mesmo, assim, da quantidade de detalhes. O detalhe quase excessivo é um pouco nossa marca registrada, assim, né? Que bom, então, né? às vezes as pessoas pedem alguma coisa, é um pouco mais sem detalhe. Eu falo, não sei fazer, mas vou tentar. Muito bom. E ele dá também justamente com isso, né, gente? Assim, a demanda que vem de uma pessoa, né, querendo que uma peça seja representando um momento, né, vi que, assim, família, profissões, né, entrou muito no seu portfólio. Mas o que vem de pedido, até para que você também tenha a entrega que vai fazer aquele impacto, mas sem decepcionar a pessoa também, né? Esse equilíbrio também eu acho muito difícil ser atingido, mas com certeza a cada atendimento que você faz, isso é equilibrado da melhor maneira. No seguinte sentido, por exemplo, até mesmo para tamanhos, proporções. Eu penso que na minha sala, que ela pode ter um tamanho reduzido, uma peça que vai preencher toda a parede. Mas nem sempre ela vai ficar com o melhor potencial dela naquele tamanho, né? Como é que é lidar com essas questões? Isso é muito curioso, porque as pessoas normalmente chegam assim, mas eu quero bem pequenininho, porque eu não quero ficar muito, né? E aí, o que a gente tenta fazer, principalmente quando se trata de peças de parede, né? É fazer um atendimento consultivo mesmo, né? Porque o nosso cliente não é obrigado a entender escala e proporção. A gente que tem que ter o domínio do nosso produto, assim, né? Boa. Então, o que a gente tenta fazer é aquilo que eu falei, não é só a peça pela peça, é tentar entender qual é a demanda do cliente e, de repente, a gente faz uma simulação para que a pessoa entenda, de fato, qual é a proporção daquilo naquela peça. Porque quando a gente vende uma peça de 1,80 por 1 metro, por exemplo, a gente vende cheios e vazios. A gente vende o negativo também, porque se a gente está falando em 80 por 1,
ela não é preenchida como um quadro, né? Então, às vezes a pessoa coloca na cabeça como se fosse um retângulo que vai ficar em cima do sofá dela, e não é. Então, às vezes vai vir um pedaço de cima, assim. Então, eu acho que os melhores resultados que a gente teve a nível de transformação mesmo, porque a arte transforma o ambiente, né? Que às vezes é um ambiente com aquela cara de apartamento alugado, e se você coloca uma arte que tem a sua identidade, aquilo ganha, né? Tira aquela cara de hotel e ganha cara de casa, cara da sua casa, né? Só que os melhores resultados são quando a gente propõe, né, para o cliente. Pô, vamos fazer isso daqui um pouquinho maior. Normalmente, quando a gente apresenta um pouco maior, ainda que a pessoa tenha um nível de resistência quando a gente fala, mas quando a gente apresenta lá, entendi. Mas a gente não pode ficar na expectativa de que o cliente vai entender isso, né? Sim. Então a gente tem que mostrar isso. Tem até um pouco de psicologia aqui na história, né? É muito o papel, assim, do arquiteto mesmo, é o consultivo que bom. mesmo, né? A gente... Às vezes o cliente quer muito grande, também tem o contrário, né? Às vezes, ou quer muitas peças no mesmo ambiente. Fala, olha, vamos mudar os estilos, porque senão vai parecer, não fica bom, assim. Então, às vezes a gente prefere vender uma coisa menor, mas que vá ficar de fato mais bem colocado ali para aquele cliente, sabe? Legal. Mas eu acho que, assim, cada história é tão legal, assim, quando a gente conta a história, às vezes, de uma pessoa que é muito legal, de um empresário que é muito legal, ou põe na sede de uma empresa um painel, cria um painel para a sede de uma empresa, que é uma empresa muito honesta. Então, pra gente é muito legal também. Sim, relevante. Muito relevante. Individualmente, cada peça que a gente faz é muito relevante, assim. Que bom. E como é que é o comércio eletrônico para você? Abriu portas também sem fronteiras, né? A rede social sempre foi a nossa vitrine, assim, desde o começo. Eu sempre gostei de compartilhar tudo que eu fazia, assim, então era uma coisa muito orgânica. E foi assim que eu descobri que a gente podia ter que aquilo era um produto, na verdade, né? Porque eu fazia meio que de hobby, assim, né? E eu compartilhava, e aí um amigo pedia, e aí depois o amigo do amigo pedia, e depois o amigo do amigo pedia. E aí a coisa foi, eu falei, uai, gente, de repente a gente já tava com um número de seguidores legais, orgânicos, reais, vindo porque achavam as peças bonitas. Uma vez um vídeo nosso viralizou para a Turquia e era um tanto de turco perguntando em turco. A gente falou, gente, Google Translator. Vamos embora, é uma ferramenta mesmo. Mas a internet é muito legal, assim. Hoje é um espaço de muito, né, tem muita gente ali. Sim. Eu comecei quando tudo era mato, então era mais fácil. Hoje tem uma concorrência maior, assim, né? Mas eu acho que... E a gente gosta de compartilhar o que a gente faz, sabe? Gosta muito. O que a gente faz, a gente tem muito orgulho do que a gente faz. Sim. E a gente gosta de compartilhar, tem um prazer ali. Então não é uma coisa meio caça-like, não. É uma coisa de contar para as pessoas. Ó, que legal isso aqui que eu fiz, que legal. E a gente nem dá conta de contar tudo. Tem muita coisa legal que acontece. Bem, o que está contado, você entra aí e vê. Contando aqui ainda mais, então a gente está juntando aqui muitas histórias, vivências, experiências numa troca tão importante com o nosso Em Destaque. Então, o mundo está aí como, né, esse acesso pela internet. E queria saber sobre caminhos que você aponta, né, usando, igual você falou, né, maquinários que foram pensados para um uso, você levou, né, para um produto artístico. Tem a internet como comércio, inteligência artificial tem aparecido também para você, como é que é? Hoje é muito bom, porque às vezes o briefing do cliente era muito abstrato. Hoje o briefing do cliente vem de inteligência artificial, facilita pra gente, entender? A gente que é imagético, assim, ele já manda as imagens e aí a partir dali é muito mais prático pra gente entender o que vai satisfazê-lo, assim, né? Qual caminho a gente vai seguir. E também a criação a partir de inteligência artificial, assim, a gente não vai ficar para trás, mas a gente vai estar na frente dela, né? Então, acho que o objetivo, assim, tudo que é só inteligência artificial e não tem humanidade junto, eu acho que vai cair por desuso, as pessoas vão logo perceber, gente, inteligência artificial, ninguém aguenta mais, né? O próprio texto, assim, quando eu leio um texto de inteligência artificial hoje, eu falo, que texto chato, né? Porque não tem gente ali. Mas quando tem gente apoiada por uma inteligência artificial, fazendo uma revisão, dando uma melhoria, massa. E é isso que a gente pretende, assim, com certeza não vou fechar os olhos para isso, a gente já tem feito alguns cursos, né, para às vezes conseguir apresentar um protótipo de forma mais rápida, de forma mais realista, por que não, né? Você ganha... Se a tecnologia está por aí, né? Exato. Você pode ganhar agilidade ou velocidade em etapas, mas a inspiração nunca vai ser substituída. Nunca vai. Né? Acho que esse recado é muito importante mesmo. Vivi, o nosso tempo está se esgotando, queria agradecer muito sua presença, mais uma vez carinhosa com o nosso Em Destaque. Parabéns, acima de tudo, por tudo que você apresenta.
Acho que as pessoas, né, reconheceram em traços, como a gente apresentou, né, nas imagens, mas acima de tudo, reconhecer você também, né, a pessoa física por trás de tanta beleza e tanto momento que chega a ser representar fisicamente sentimentos. Isso é muito difícil, mas as suas peças fazem isso também. Obrigado e parabéns. Obrigada mais uma vez pelo convite. E convido todo mundo a dar uma olhada lá nas nossas redes, quem não conhece o nosso trabalho, vai ser muito legal. Que bom. E vai voltar para falar muito mais ainda. Vou perguntar rapidinho se tem alguma coisa do Espírito Santo que você ainda não retratou e já pensa assim? Ai, acho que não, tá? Porque, ó, Já a gente foi muita fez coisa, pro né? norte, pro sul, pra tudo. Acho que não, ainda não. Não, acho que tá tudo... Tá tudo lá. Tá tudo. Mas a maneira de apresentar talvez seja E aí a gente tem trazido modificada. cada dia jeitos novos de apresentar o Espírito isso. Santo. Então, hoje a gente trouxe um estilo esses dias diferente, assim, para fazer uma reprodução do mapa do Espírito Santo com os ícones meio saindo de cima. Ficou maravilhoso. E era um estilo que, assim, a gente não... Viu? Então, é uma questão de evolução mesmo, assim, legal. Vamos fazer a imaginação de Vivian trabalhar muito mais, então. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Fábio. E obrigado a você que nos acompanha no nosso Em Destaque. Obrigado pela audiência mesmo com o nosso Em Destaque. Então, volte para uma próxima conversa no nosso próximo programa também. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Parque Flora. A vida floresce aqui.